Bom dia, meu nome é Carlos Gomes do canal Fantrip, mostrando aqui um pouquinho para vocês da vida voltando ao normal aqui em Braga, aqui em Portugal e no Porto também. Hoje já estive lá no Porto, está muito... ainda continua vazio, né, claro, mas já começa a voltar à sua normalidade, né? Vou falar um pouquinho hoje para vocês se está valendo a pena vir ainda para Portugal nessa época de pandemia, principalmente nessa época agora. E o que vai mudar, né, nas nossas vidas. Então, uma das coisas eu vou até mostrar para vocês já um pouquinho já. Bom, pessoal, uma das coisas que a gente vai começar a mostrar para vocês é o uso contínuo da máscara, né? Então aqui em Portugal já é obrigatório você, nesse segundo período de desconfinamento, usar a máscara. Então eu já estou usando a minha máscara aqui. No carro não precisa tanto, mas nas ruas e também nos transportes públicos, supermercado, então a gente já está utilizando a nossa máscara comunitária. Esse daqui já será o nosso novo, né, o novo cenário aqui em Portugal, de você estar utilizando sempre a máscara em todos os lugares, em todos os ambientes. Então, não se esqueça, já deixa o seu like, já se inscreva no canal, que hoje vem muitas dicas legais aqui no canal para vocês, tá bom? Vou falar um pouco mais para vocês sobre se vale a pena vir ainda para Portugal ou não nesse período agora pós-quarentena e como vai funcionar o país agora nesse segundo desconfinamento, né, segunda etapa de desconfinamento aqui em Portugal. Bom, galera, já estou aqui em casa, né, e aí, como eu prometi para vocês, né, nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre se vale a pena ainda vir para Portugal nessa época de pandemia, né, e de aberturas de aeroportos, os primeiros aeroportos sendo abertos. Se vale a pena vir para cá ou não. Tem alguns pontos importantes para que você possa levar em consideração. O nosso real está muito desvalorizado no Brasil, né, por causa da pandemia no Brasil, e aí propriamente a economia. Hoje o euro está custando 6,30 mais ou menos. O dólar está quase 6 também. Então tem uma tendência aí de falar que de mensurar, né, de especular que o euro chega a 7, até mesmo 8 até o final do ano. Então tem esses casos aí, mas vamos dizer aí, vamos falar de Portugal, né? Bom, se você já não vem com um emprego garantido para Portugal, bom, vai ter algum problema. Por quê? Muitos portugueses foram demitidos agora. Muitos portugueses não têm mais agora uma renda, nem de salário mínimo. Eram muitos que trabalhavam em fábrica, muitos que trabalhavam até mesmo na área de TI, que é a minha área, mas que por projetos, que viviam de projetos, então terminaram quebrando e perdendo o seu emprego. Muitas lojas também fecharam também. Então termina que o que está tendo muita procura agora é a questão das máscaras, criação das máscaras, álcool. Então são produtos que estão faltando aqui em Portugal. Mas tem muitas áreas ainda que está se abrindo muitas frentes de trabalho. Uma delas é a área de construção. Então tenho visto muita coisa no LinkedIn. A primeira dica aí para vocês que querem mudar para Portugal e querem trabalhar aqui, né, receber o dinheiro daqui de Portugal, não depender do dinheiro do Brasil, é você mudar o seu LinkedIn, né, para algum endereço aqui de Portugal, algum CEP de Portugal, Lisboa, Porto, Braga, Aveiro, qualquer uma, Coimbra, qualquer um, porque as empresas procuram muito mão de obra que estão lá no LinkedIn, mesmo que seja de pedreiro, tá? Ou que eles chamam aqui de trolha, né? E trabalhar na parte de trolha. Então, temos esses pontos aí que vale ressaltar. Então, tem algumas categorias que precisam de emprego, de trabalho e que precisam de mão de obra qualificada. Exemplo, a área de IT ou TI, né? A área propriamente dito de construção civil. Agora, restauração, pessoal, restauração não tem emprego. Restauração por enquanto não tem emprego porque foi a área que foi mais atingida aqui em Portugal, né? Porque foram mais de 2 meses parado em Portugal. Muita gente foi demitida porque trabalhava de recibo verde, então
não tinham um contrato de trabalho específico e foram dispensadas. Então a restauração vai ser um grande problema aqui em Portugal. Hoje mesmo o primeiro-ministro estava falando sobre isso, que é um setor que foi muito prejudicado. Então já imagina como vai ser, principalmente agora no verão, que está chegando o verão também. A parte mais turística de Portugal, que é a parte do Algarve, tiveram muitos restaurantes que foram até mesmo fechados. Ponto. Esse é um ponto relacionado ao emprego. Segundo ponto, que é relação à economia imobiliária, né, propriamente dito. Até antes da pandemia, os aluguéis, os arrendamentos, tanto em Lisboa como Porto, aqui em Braga também, estavam muito altas. Todas elas estavam muito altas. O que quer dizer com isso? Todas elas no T2 você conseguia se conseguisse, né, 650 euros, tinha em alguns lugares até 700 euros. Em Lisboa, você para ter um T2 vai para 1.000 euros mais ou menos. Com a pandemia, muitos contratos foram rescindidos, muitas pessoas voltaram para os seus países. As escolas, por exemplo, os universitários não estão mais utilizando aqueles apartamentos. Muitos senhorios viu o seu locatário ir embora. Então muitos imóveis agora estão baratos. Muitos imóveis agora estão com preços bons. E estão fazendo contratos, aqueles contratos bem mais antigos, até mesmo um que eu já peguei aqui em Braga, né? Que é o de você dar 2 rendas apenas. Até antes, o imigrante, né, tinha que dar até mesmo 6 rendas. Olha só que absurdo. Então, esse é um ponto que vai se avaliar nesse próximo período aí de pós-pandemia, propriamente dito. Esse desconfinamento que está acontecendo aqui em Portugal, a partir do dia 1º de junho, vai ficar mais forte em relação aos shoppings, né, e às grandes indústrias também. Mas o ponto que eu vejo assim muito crucial para vocês avaliarem muito bem é a renda, se vale a pena vir ou não, se você vai receber o dinheiro daqui de Portugal ou vai receber dinheiro do Brasil. Esse é um ponto muito importante por causa na hora da conversão. Eu já falei até algumas vezes aqui, na hora da conversão do seu dinheiro, isso vai fazer muita diferença para você não passar necessidade aqui. E emprego, porque hoje em dia, normalmente, você já leva mais ou menos 1 mês e meio para conseguir um emprego aqui, de qualquer área, tá? O RH daqui mais ou menos leva esse tempo. Agora, com a pandemia, leva-se até 2 meses, 2 meses e meio para conseguir um emprego, tá? Para você estar qualificado, você é qualificado. Se você não é qualificado, você tem que tentar ver alguma área que você possa trabalhar rápido. Então, mas mesmo assim, vai levar-se um tempo para você conseguir essa vaga, tá? Então tem que ser muito bem planejado. O que muitos especialistas estão falando aqui em Portugal é de você não vir migrar agora, nesse momento, esperar até o final do ano para ver como é que vai atuar a economia do país. A economia do país está começando a ser aberta agora, para ver como é que vai se atuar, para ver se vai ser necessário mesmo de muitas pessoas para trabalhar. Até semana passada eu estava sabendo de informação que estava precisando de gente para a lavoura, né? Mas isso no sul do país, mais para o sul do país, muitos imigrantes que estavam indo para lá. Então, tomar todo o cuidado possível, porque todo o planejamento, quem veio na altura agora, na época da pandemia, a maioria está voltando, porque não conseguiu emprego nesse período. As coisas ficaram tudo mais caras, parece que não, mas fica mais caro, né? Uma coisa que eu observei nesse período, nos alimentos, por exemplo, tinha poucas ofertas com desconto, tudo era o preço cheio. Então isso já faz a diferença tremenda no seu dia a dia, tá? Então, como eu estava falando para vocês, né, tudo isso faz muita diferença. Agora, se você tem uma boa estrutura, você é aposentado, você tem dinheiro de sobra e que você consiga vir para cá, pegar uma renda boa, barata, um lugar bacana e que você não vai sentir tanta diferença assim, pode vir, sem nenhum problema. Agora, se você está querendo arrumar emprego e vai levar esse tempo todo, você tem que levar em consideração isso tudo. Esse tempo todo,
Por exemplo, o CEF demora bastante para fazer agendamento agora, porque passaram mais ou menos 2 meses e meio sem poderem trabalhar, tá? Todo mundo trabalho de casa, né? Home office. Então tem esse problema específico do CEF também. Então a sua documentação vai levar um pouco mais de tempo para sair. Então, será mesmo que vale a pena você vir nessa época? Será mesmo que é melhor você juntar um pouco mais de grana, esperar até o final do ano para ver como é que vai acontecer? Então, fica a dica aí para vocês. Acho que dá um pouco mais de clareza aqui nesse âmbito de reabertura de mercado, tá? Mas fica atento aos imóveis, principalmente agora aos jornais daqui também de Portugal, o que está acontecendo com a economia, que vamos ver quais são os outros incentivos que o governo vai fazer para a população em geral, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueçam, né, de fazer seu planejamento. Tem um curso que eu fiz aqui e que me ajudou bastante no meu planejamento. Agora, nessa época de pandemia, é muito importante você ter uma estrutura legal, a parte financeira principalmente, emocional também, para você não se arrepender da sua grande aventura e mudança de vida, tá bom? Deixa o seu like, deixa a sua curtida aí e se inscreva no canal, tá bom? Até a próxima, pessoal!